boa noite, você que está chegando agora. Vamos para mais uma live, nossa live diária sobre sabedoria, sobre inteligência, sobre base para você tomar novas decisões ainda em 2021. E boa noite, Regiane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós estamos falando aí desde o dia 1º de novembro sobre sabedoria para tomar decisões ainda em 2021, sabedoria para planejar 2022, sabedoria para ter decisões corretas, porque como a gente sabe, como vocês bem sabem, os resultados da nossa vida são todas derivadas das nossas decisões. As situações das nossas vidas, os resultados das nossas vidas são derivados das nossas escolhas. Então, o único modo da gente não repetir os erros é adquirir mais sabedoria. Nosso problema não é falta de dinheiro, nosso problema não é falta de oportunidade, como dizem, nosso problema não é falta de nada. Todos os recursos estão disponíveis, o mundo é abundante. As oportunidades estão aí voando, às soltas. O que nos falta é sabedoria para tomar as escolhas e as decisões corretas. Mas antes da gente começar, vamos mandar aviãozinho, vamos chamar mais gente, vamos ajudar o algoritmo aí do Instagram, vamos mandar alguns aviões. Se você conhece alguém que precisa tomar decisões ainda esse ano, decisões mais assertivas, é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso que nós vamos discutir hoje, tá? Como tomar decisões corretas. Lembrando o seguinte, que 2021 ainda não acabou, tá no final. Hoje é Black Friday, eu estou de preto em homenagem a Black Friday, mas o ano ainda não acabou. Ainda temos aí 30 dias, 29 dias para o Natal e temos 34 dias para a virada do ano. Então você ainda tem 34 oportunidades de resolver o que estava faltando ser resolvido, consertar o que tinha que consertar, perdoar quem tem que perdoar, amar mais quem precisa ser mais amado. Você tem 34 oportunidades, 34 dias, isso é um presente, isso é uma dádiva. Tem gente que não vai chegar até amanhã, tem gente que não vai chegar até semana que vem, tem gente que não vai chegar nem até o final do ano. Então cada dia é uma grande oportunidade para você tomar novas decisões, fazer novas escolhas e certamente mudar o destino da sua história. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante, olha que legal. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante. E falando em sabedoria, Black Fraud. Sempre foi. No Brasil é Black Fraud total. Black Fraud total. Você compra tudo pela metade do dobro. Entendeu? Agora, Estados Unidos não. Estados Unidos é a Vera. Estados Unidos cai de $500 para 50. Vale a pena. Quem tem recurso, quem pode, ano que vem se programa para pegar Black Friday Estados Unidos. Ou então comprar online em sites nos Estados Unidos. Depois eu posso te dar uma dica de como fazer isso. Já que todo mundo que entra no Google, entra nos browsers, entra aí nos navegadores, não entra de forma anônima, entra de forma logada. Então, você acha que está pesquisando e as respostas são... O Google te dá respostas aleatórias, né? Não, ele te dá respostas específicas para o seu tipo de pesquisa. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu quero falar sobre decisões, sobre escolhas, tá? E decisões e escolhas são como a arma de um sniper. Sabe o que é sniper? Aquele atirador de precisão de longa distância. Então, um sniper, ele tem a missão de atirar em um alvo a muito longas distâncias, a quilômetros até. O recorde mundial de um sniper é de 3,5 km. O cara acertar um alvo a 3 km. É igual você atirar numa pulga, tá? É surreal. Mas qual é a sacada? Essa mudança de 1 grau na arma, a mudança de 1 milímetro na posição da arma, faz abrir um flanco, abrir uma frente lá a 3 km, abre uma distância de 100 metros, 200 metros. Isso é o poder da escolha. A escolha que você faz hoje, a decisão que você toma hoje,
você vai ver o resultado lá na frente. E pode ser uma escolha muito pequena, aparentemente, hoje. Mas daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você vai ver como isso pode fazer diferença na sua vida. Tá? E o meu objetivo aqui nesses 26 dias de live ininterruptos, desde o dia 1º, fazendo lives sobre sabedoria, sobre inteligência, sobre antecipação de futuro, vou começar a falar sobre isso também, sobre aceleração de resultados. Esses 26 dias falando sobre isso, a gente tomou como base o livro dos Salmos. E no livro dos Salmos, você extrai sabedoria. Tá? O livro dos Salmos não é somente um livro religioso, não são somente cânticos, a maioria deles de Davi, mas Salmos é um livro de sabedoria. Ele é categorizado como um livro da classe de livros sapiensais da Bíblia, livros de sabedoria, como Eclesiastes, Provérbios, etc. E hoje a gente vai falar do Salmo do dia. Hoje é o dia 26, vamos falar do Salmo 26 e extrair sabedoria para você tomar melhores decisões ainda esse ano, para você planejar melhor o ano seguinte. Porque se você não tomar novas decisões, se você não fizer escolhas melhores, o ano que vem será igual a 2021. E será igual a 2020, a 2019, a 2010. Vai ser tudo a mesma coisa. Não vai haver nenhuma mudança. E você vai ficar com aquela sensação péssima, aquela argumentação péssima, aquela narrativa péssima de que alguém tem que resolver o seu problema. O governo tem que resolver o seu problema, o pastor tem que resolver o seu problema, o seu chefe tem que te dar um aumento, o seu marido tem que te ajudar, a sua esposa tem que te ajudar, ou seja, sempre alguém tem que resolver o seu problema. Se você não tomar escolhas diferentes hoje, se você não tomar decisões diferentes hoje, ano que vem você vai continuar colocando a culpa dos seus resultados em outras pessoas. Você vai continuar colocando a culpa dos seus resultados, a culpa da sua realidade, a culpa da sua vida em outras pessoas. Você precisa tomar decisões melhores. Você precisa fazer escolhas melhores. E essa frase, fazer escolhas melhores, decisões melhores, só é melhor se você tiver mais sabedoria para tomar decisões. Se não tiver sabedoria, você não vai conseguir fazer escolhas melhores. Porque qual é a base de ser melhor? Como pode ser melhor? Ouvindo a novela da Rede Globo? Ela vai te dar melhores ideias? Ouvindo a vizinha fofoqueira? Ouvindo a colega de trabalho, o colega de trabalho, que a vida também é uma porcaria, e ele que vai te dar conselhos? Você tem que ter uma base de sabedoria, de conhecimento, uma fonte de sabedoria, uma fonte de conhecimento, para com base nisso você tomar decisões melhores. Eu vou tomar decisões melhores esse ano. Como? Com base em quê? Qual é a mudança que teve na sua realidade, na sua mente, no seu espírito, nas suas companhias, naquilo que você consome? O que você consome? É o que você vê, é o que você ouve, é o que você lê. Como é que você vai tomar decisões melhores se o que você consome é a mesma coisa? Você vai ficar 2022 consumindo a mesma coisa que 2021 e acha que vai conseguir ter decisões melhores. Você não vai ter decisões melhores. Você não vai fazer escolhas melhores. Você vai fazer um esforço danado, você vai ficar pesquisando no Google, você vai ficar vendo o Instagram da fulaninha, da blogueirinha, você vai ficar ouvindo a conversinha da vizinha, você vai ficar vendo o podcast do ciclano de tal e você vai continuar tomando decisões ruins. Por quê? As fontes que alimentam a sua mente, as fontes que alimentam o seu espírito, as fontes que alimentam a sua alma, as fontes que você tem como consumo vão continuar as mesmas. Então, se você não mudar as fontes, se você não tiver novas bases para tomar novas decisões, novas escolhas, novos rumos, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Já dizia Einstein, não adianta você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Segundo ele, esse é o conceito de demência, de burrice. Você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então a minha proposta para você aqui, a minha entrega para você,
o meu derramar aqui para você, a minha contribuição para você é, junto contigo, a gente acessar uma fonte e extrair dessa fonte um ensinamento, extrair dessa fonte uma sabedoria, extrair dessa fonte um insight, uma sacada, extrair dessa fonte uma percepção diferente, uma perspectiva diferente, e a partir daí você pode sim dizer que consegue tomar novas decisões. Com base nisso, olha, o que eu ouvi hoje, isso é interessante, isso faz sentido para mim. Isso sim pode funcionar, isso sim pode dar certo. E isso é em tudo, cara. Isso é em tudo. Isso pode resolver, isso pode mudar a sua vida. Sabedoria vai resolver sua vida em todas as áreas. Sabedoria vai resolver sua vida no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro. Vai resolver. Sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é um conjunto. Sabedoria é conhecimento aplicado à inteligência, aplicado à criatividade, aplicado à sua realidade. Então, esses 4 elementos compõem a sabedoria. Tá? Sabedoria não é só inteligência. Sabedoria não é só conhecimento. Tem muita gente muito inteligente que só faz besteira. Tem muita gente com muito conhecimento acumulado, muita informação, mas que não é inteligente. Então, sabedoria é um conjunto. Sabedoria vou repetir, é conhecimento aliado à inteligência, aliado à criatividade e aliado à sua realidade. Você aplica. Se você tiver sabedoria e não conseguir aplicar, não adiantou nada. Se você não conseguir aplicar para o seu momento, para a sua vida, para a sua história, para as suas decisões, suas escolhas, não adiantou nada. Então, hoje, Salmo 26, vamos falar sobre o que há de sabedoria no Salmo 26, para que você possa tomar melhores decisões. E entenda o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te dizer para você não bugar a cabeça. Para você não bugar a sua cabeça. Me acompanha na linha de raciocínio, que isso pode te ajudar bastante. Preste atenção. Você tomar decisões e escolhas é uma antecipação de futuro. Entendeu? Isso é uma antecipação de futuro. Você tem uma decisão a tomar. Como é que você começa a raciocinar quando tem uma decisão a tomar? Você pensa nas consequências, você pensa nas possibilidades, você pensa no futuro. Então, tomar decisões é antecipar o futuro de forma sábia. Fazer escolhas é antecipar o futuro. Você vai ouvir mais eu falar aqui sobre isso, sobre antecipação de futuro. E em alguns casos a gente consegue acelerar o futuro para a sua vida. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas era só para mexer já com a sua cabeça. Davi, Salmo 26, ele está dizendo aqui mais uma oração com Deus, mais uma conversa com Deus. Se você quiser acompanhar por aí, eu estou usando a linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. E aqui Davi, ele está fazendo uma oração de uma pessoa inocente. Ele está falando para Deus como ele é inocente. Ele está se declarando inocente. Ele está se posicionando como inocente. Ele está se posicionando como alguém que não tem culpa. No versículo 2 ele chega a dizer: examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos, os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Todos os dias eu tiro uma chave de sabedoria, uma sacada, um insight. E hoje eu vou tirar uma chave aqui do que eu entendi do texto. Você pode entender igual ou diferente, mas é o que eu entendi, eu quero compartilhar contigo. Vai que faz sentido para você, vai que te ajuda. Continuando aqui no texto, Davi ele fala: eu não ando na companhia de gente falsa, eu não vivo com hipócritas, não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Senhor, lavo as mãos para mostrar que sou inocente. Ando em volta do teu altar, junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor, eu amo a tua casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos.
Enfim, Davi ele vai justificando a sua inocência. Davi ele vai justificando as suas mãos limpas, a sua alma limpa, a sua consciência leve e correta. E aqui eu vejo uma chave de sabedoria, que é muito pouco usada, principalmente por brasileiro. Muito pouco usado. Principalmente pela cultura do Brasil, pela herança cultural do Brasil. O brasileiro ele gosta de resolver as coisas às vezes no grito, na discussão. O brasileiro ele gosta de ter sempre razão. O brasileiro ele gosta de dar um jeito para resolver as coisas. Mas o que eu acho interessante nesse salmo, comparando com esse perfil, o brasileiro é maravilhoso, tá, gente? Mas tem uns vícios aí de cultura, uns vícios que não depõem a favor da gente, tá? Principalmente para quem já foi para fora, é muito latente como nos percebem lá fora, tá? É muito latente isso. Como nos percebem, como nos olham, sempre como o malandro, o esperto, o que dá um jeito. Isso não deveria ser assim, né? Não era para ser assim, porque a gente acredita que tudo se resolve no jeito e na malandragem. Mas vamos lá, qual é a chave desse salmo? Qual é a sacada desse salmo para você? Antes disso, eu quero te pedir, vamos mandar mais uns aviãozinhos? Vamos? Vou fazer igual programa de televisão. Eu vou mandar mais alguns aviões. Eu quero dar mais uma agitada aqui. Se você puder, manda também uns aviãozinhos para a gente ter mais gente aqui, porque tem uma chave muito sensacional nesse salmo aqui. Eu queria muito compartilhar com mais gente. Se você puder, vai ser bem legal. Você não está me ajudando fazendo isso não, tá? Você vai ajudar quem vai receber. Tá bom? Beleza, já fiz aqui meus aviões. Cara, tem uma chave aqui muito legal que o brasileiro usa pouco. Pastor Fábio Daniel, quanto tempo? Bem-vindo! Se você puder ficar um pouquinho aqui, eu queria ouvir sua opinião sobre esse assunto. Então, no Salmo 26 tem uma chave aqui muito interessante, tem uma chave de sabedoria muito interessante. Como eu estava dizendo antes, o brasileiro ele tem um jeito malandro, quem vai para fora do país acaba percebendo isso com muita clareza. Mas Davi aqui ele demonstra uma chave de sabedoria escondida entre a narrativa dele, escondida entre a conversa dele com Deus, entre as frases da sua oração. Davi ele está num salmo de inocência, declarando a sua inocência, dizendo a sua inocência. Salmo 26, ele está dizendo para Deus que ele não anda com os maus, está dizendo que ele é de mãos limpas, de que o prazer dele é adorar a Deus. Ele está argumentando com Deus. E a chave aqui é um abraço ao meu amigo direto de Vitória da Conquista. Bem-vindo, Deus abençoe. Fica aqui comigo, eu quero ouvir sua opinião sobre o que a gente vai falar agora. Davi, ele começa a argumentar com Deus, e a chave aqui é argumentação. Argumentação. Brasileiro, como eu disse, ele gosta de ganhar as coisas no grito ou no jeitinho. Ele acha que vai resolver as coisas com passeatas fajutas, motivadas por políticos mesmo, o próprio político motiva a passeata, por rebeliões também indevidas, mal feitas, greves infundadas. É no grito, na pressão, na raiva. Eu não estou aqui defendendo nem dizendo que eu sou a favor ou contra manifestações populares em prol de uma causa. Pelo contrário, eu acho interessante a manifestação social, tá? O posicionamento social sobre o que interessa. Inclusive, se houvessem manifestações mais inteligentes, mais bem guiadas, a gente teria mais conquista de direitos, tá? Agora, Davi ele usa aqui o poder da argumentação. Davi aqui ele está argumentando com Deus. Não se sabe exatamente por que Davi decidiu se declarar inocente. Por que Davi decidiu neste trecho, no Salmo 26, por que ele decidiu começar a pedir desculpa? Por que ele decidiu se mostrar ileso? Por que ele decidiu se mostrar aqui uma pessoa de mãos limpas? Não se sabe, mas o fato é que ele registrou uma oração argumentando sobre a sua inocência. E a chave que você pode usar na sua vida,
A chave de sabedoria que você pode usar na vida é parar de querer ganhar as coisas na briga, no grito, na violência e aprender a argumentar. Aprender a usar argumentos inteligentes. Aprender a conversar, aprender a discutir no sentido de discussão de ideias. Eu vou te indicar aqui uma série da Netflix, que é sensacional, 2 séries da Netflix, que tem muita argumentação envolvida. Primeiro é Suits, tá? Suits, no Brasil se chama também Homens de Terno, Suits. O protagonista, o personagem é o Harvey Specter, e ele é um advogado sensacional, poder de argumentação incrível. Dá uma olhada nessa série, Suits, Netflix. E a segunda é a Billions, de bilhões, né? Billions. O protagonista é o Bob Axelrod. Bob Axelrod é o personagem protagonista, que é um bilionário, mas que tem uma argumentação sensacional. Jackson Gomes, bem-vindo, fica aqui comigo, quero ouvir tua opinião. E a argumentação é a chave dessa noite. Se você tiver uma capacidade de argumentação, querido, você vai conseguir conquistar muita coisa na vida. Se você tiver capacidade de argumentação, você vai conseguir resolver questões que no grito não conseguiria, na briga não conseguiria. Se você tiver um poder de argumentação, você vai avançar. Vou te dar um exemplo meu, prático, real, história da minha vida, tá? Um case. Quando eu era um pouco mais jovem, num tempo não tão distante assim, trabalhava numa multinacional, era ali um jovem promissor na multinacional, e já trabalhando há alguns anos, já conquistado alguns cargos, e só faltava um cargo para eu conquistar. Abaixo da diretoria só tinha mais um cargo. E eu, garotão, afoito, ousado, fui até a direção executiva da empresa, pedi permissão ao meu superior para passar por ele, né, ir até a direção executiva, e tive uma conversa com o diretor executivo. Eu, menos de 30 anos de idade na época, 20 e poucos anos, eu falei: diretor, é o seguinte, quero conversar sobre o meu futuro na empresa. E o senhor tem... E o meu superior, meu gerente acima de mim, ele tem os dias contados já está aposentado, já está ficando cansado, e provavelmente ele vai sair da empresa, ou vai ser convidado a sair, ou ele vai se retirar, enfim. E o senhor vai ter 3 opções. Estou falando com o diretor executivo, eu, um garoto. Você vai ter 3 opções. Primeira opção: promover alguém da empresa, de outra área. Segunda opção: contratar alguém do mercado para assumir o cargo desse gerente, grande gerente. Terceira opção: o senhor pode promover quem está abaixo dele, que no caso sou eu. Só tem essas 3 opções. Para dessas 3 opções, eu já estou ciente de que eu tenho uma chance, uma oportunidade. E para isso eu quero pedir uma bolsa de pós-graduação, porque eu vou me preparar para essa posição, porque quando tiver a oportunidade, eu já vou estar preparado. Ele tomou um susto, falou: cara, tu é ousado, hein? Mas tem visão, hein? Tu é ousado. Eu falei para ele: ué, é isso aí, é o que é. É isso aí, tô aqui, tô pronto. Já nasci pronto. Se cair, eu vou cair para frente para avançar mais um pouco. Mas vamos para cima. Resultado, ele assinou para mim uma bolsa de pós-graduação 100% pago pela empresa. E quando chegou um tempo que o homem saiu do lugar, que o homem saiu da função dele, a minha luz aqui apagou. Calma, desiste não, que a gente volta. Ah, moleque, aí fica bonito. E aí, quando saiu da empresa aquele gerente, aquele superior, ele saiu da empresa, o que aconteceu? Eu não entrei no lugar. Eu não entrei no lugar dele.
trouxe um cara do mercado. O diretor executivo trouxe um cara do mercado. Trouxe um cara de fora, de São Paulo. E aí você pensa, pô, Rafael, não deu certo. Pelo contrário, querido. O diretor viu em mim tanta vontade, viu em mim tanto profissionalismo, tanta ousadia na argumentação. Sabe o que ele fez? Ele juntou várias áreas da empresa que estavam soltas, que não tinham gerência, aglutinou 6 setores diferentes, mais de 100 pessoas, me botou como gerente em cima deles todos, criou uma área nova na empresa para mim, abriu uma porta aonde não havia porta. Você está entendendo isso? Eu não assumi o cargo que eu estava pensando, mas eu assumi um cargo maior. Tá entendendo? Então assim, beijo, filha! Minha filha está lá na sala me assistindo. Eu assumi um cargo maior por causa do poder da argumentação. Se eu fico calado, o que ia acontecer? Nada. Se eu brigo na hora que sai o cara, na hora que sai o meu gerente, e eu vou lá, não, mas a vaga tinha que ser minha, não ia acontecer nada. Foi só uma argumentação e uma antecipação de futuro. Tá entendendo? A importância de você prever o futuro, planejar o futuro, você criar o futuro. É isso. Eu gosto de aplicar todas as chaves aqui de todos os dias, desde o dia 1º. É isso aí, Jackson. Visão. Visão. Vou te chamar, Jackson. Vou te chamar. Vou te chamar agora para ver você falar, cara. Espera aí. Vou ver a sua opinião sobre isso. Quero participações. Tem um tempo que eu não chamo ninguém para participar. Pode entrar aí ao vivo? Tá de pijama? Hã? Vai poder entrar? Se não puder, tudo bem, eu chamo outro. Agora não? Não o quê? Não pode entrar ou não tá de pijama? Deve estar no banheiro, né? Aí, tá de pijama. Sem problema. Vou escolher outra pessoa aqui, ó. Quem quer entrar ao vivo aí para dar opinião sobre isso, sobre a argumentação? Tá bom, Jackson, fica tranquilo. Pode ficar com seu pijama aí. Só touca, meia no pé, tomando um chazinho antes de dormir. Quem quer entrar ao vivo comigo? Dá um sinal aqui. Quem não tem vergonha? Senão eu vou chamar alguém. Deixa eu ver aqui. Tinha um pastor lá de Vitória da Conquista, pastor Fábio Daniel. Tá aí ainda, pastor? Deixa eu ver se ele tá aqui. Vou chamar o pastor Fábio Daniel, da Vitória da Conquista, Bahia. Minha avó é baiana, era baiana, né? Faleceu. Mas era de Ilhéus. Pastor Fábio tá aí? Tá podendo entrar? Senão a gente segue em frente. Beleza, vou seguir em frente então, pessoal. Eu gosto de aplicar as chaves de cada dia para pelo menos 3 tipos de pessoas, tá? Pelo menos 3 tipos de pessoas. Primeiro, para aqueles que... Espera que a luz está me incomodando. Tá? Isso. Eu gosto da luz assim. Beleza? Para vocês o melhor, né, gente? Para vocês, para dar corte aqui em mim, ó. Dar um corte. Gosto de aplicar para 3 tipos de pessoas. Primeiro, para empreendedores. Para quem quer desenvolver um projeto, quem tem um sonho de uma empresa. Tá? E para quem quer ser empreendedor ou para quem é empreendedor, precisa aprender a conversar. Precisa aprender a argumentar. Todo empreendedor, todo empresário que está abrindo o seu negócio, ele é um vendedor. Independente da área, da região, da formação, do expertise, do seu produto, o serviço, sua área de atuação, seu mercado, você é um vendedor. Você tem que vender a sua empresa, você tem que vender o seu negócio, você tem que vender aquilo que você faz, você tem que vender o seu diferencial, você tem que vender quem você é, você tem que vender credibilidade. Você tem que vender, tem que ser um vendedor. E vendedor que não tem argumento não é nada. Vendedor que não é argumento, ele morre pelo preço. Vendedor que não tem argumento, ele morre pelo desconto. Que é uma coisa que eu falo quando eu dou consultoria de negócios. Tá? Eu sou consultor também, consultor de aceleração de negócios, focado exatamente nisso. E eu costumo usar uma frase que se chama você está vendendo preço, você não está vendendo produto.
Se você fica dando desconto o tempo todo, se você fica diminuindo o preço do seu produto até degolar ele, você não está vendendo produto, você está vendendo preço. Você está vendendo oferta, você está vendendo desconto. Tá? E isso não é inteligente. Você está degolando a sua margem de lucro e não vai sobreviver, vai morrer. Tá? E o que resolve essa conta? Rafael, como é que eu faço, então, para vender o meu produto sem dar desconto? Melhora o seu argumento. É só isso. Melhora o seu argumento. Convence que o seu produto é melhor. Destaca os benefícios, destaca as vantagens, destaca a transformação que ele vai causar, destaca o problema que ele resolve. Porque quem precisa de água no deserto não vai questionar preço. Quem precisa de um remédio na hora que a dor está latejando não vai questionar preço. Quem precisa de uma solução para um problema não vai questionar preço. Então, se você está usando o argumento do preço, é porque você não. Se você está usando apenas o preço, é porque você não tem argumento. Você não tem uma clareza sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a sua entrega, sobre a sua transformação. Você não tem certeza e nada. A partir do argumento, você cria uma estratégia. Tá? Profissionalmente falando, existe um negócio chamado copywriting. Copywriting não é aquele copyright de registro de marca, mas é copywriting, que é texto persuasivo. O copywriting, ele foca na dor da persona, na dor daquele que vai entrar em contato com o seu produto, serviço, divulgação, anúncio. Você vai tocar na dor da pessoa para depois mostrar a solução para ela, que é o seu serviço, o seu produto. Desta forma, o preço fica em segundo lugar. Em primeiro lugar fica o interesse na solução do problema. Então, você tem que melhorar o seu argumento. Davi, no Salmo 26, está usando um copy para falar com Deus. Davi, no Salmo 26, ele está dizendo sobre a sua inocência e dando argumentos fortes sobre a sua inocência. Está entendendo isso? Então, você, como empreendedor, tem que entender sobre argumentação. Você que quer ter uma mentalidade saudável, você quer ter um mindset correto, você quer ter uma... O que é mindset? É uma estrutura mental. É uma linha de raciocínio. É um modo de pensar. Se você quer ter um modo de pensar correto, você tem que ter argumentos. Existe um termo na psicologia, entre os coaches, que se chama conversa interna. Eu, você e todo mundo tem o que se chama de conversa interna. Você fica o tempo todo tendo conversas internas. Tem gente que tem uma conversa interna proativa, positiva. Tem gente que tem conversa interna negativa, depressiva. Tem gente que tem uma conversa interna soberba. Tem gente que tem uma conversa interna deformada, autoimagem deformada. A pessoa está magra, mas fica dizendo, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda. Isso é uma conversa interna. Como é que você resolve a sua conversa interna? Porque essa conversa interna, ela exterioriza-se, ela verbaliza-se. Você querendo ou não, uma hora ela sai. O que a Bíblia diz? Já estava escrito na Bíblia isso, não é novidade nenhuma, tá? A Bíblia diz o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio. Só que o coração é um músculo, nele nada se processa. Se processa na mente. Logo, se a sua mente é uma mente que está tendo conversas internas depressivas, uma hora isso vai sair. Minha vida não presta. Minha vida é muito ruim. Eu vou morrer. Vai dar tudo errado. Vai sair um governo, vai entrar outro, vai continuar ruim. Conversa interna ruim. É fácil você descobrir uma pessoa que tem futuro. É só sentar com ela, me dá ela 5 minutos. 5 minutos eu sento com ela. Primeiro a gente analisa a fisiologia da pessoa, a expressão corporal da pessoa, ombros para frente, ombros caídos, olhar para baixo, tudo vai dizendo. Depois eu começo a ouvir a pessoa. 5 minutos, eu sei se ela tem futuro, se não tem futuro, se ela vai ter um 2022 melhor, se não vai ter, se ela sabe? É simples isso, cara. Então, até para você ter conversas internas melhores, você tem que ter o quê? Argumentação. Sabe o que a Bíblia diz? Olha que loucura que tudo está na Bíblia, cara. Olha que loucura. Ouve essa que eu vou te dizer. Presta atenção. Deus manda um povo mudar a conversa interna para conseguir ganhar uma guerra. Sabia disso? Deus orienta um povo inteiro a mudar a conversa interna da cabeça
para conseguir ganhar uma guerra. Sabe aquele texto que diz assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. É para dizer para quem? Para o inimigo? Era para dizer para quem? Para o capitão? Era para dizer para quem? Para Deus? Era Deus que estava mandando dizer? Era para dizer um para o outro? Não. Era para dizer para si mesmo. Diga para si mesmo. Diga o fraco para si mesmo. Eu sou forte. Mudança de conversa interna. Essa mudança de conversa interna gera uma ação diferente. Uma postura diferente. Então, se você não entender de argumentação, você vai ser vencido pelas suas próprias conversas internas. E preste atenção, e olha aqui outra coisa interessante. A conversa interna, ela é parte subconsciente e parte consciente. O que quer dizer isso? Você, às vezes, não percebe, mas está vindo frases na sua cabeça, ideias na sua cabeça, que são meio involuntárias. Isso é do subconsciente. Eu não vou aprofundar nesse assunto aqui, não, para não tomar mais tempo. Era para terminar 10h30, são 10h40. Eu não quero roubar a sua noite inteira. Mas se você toma uma decisão, eu decido parar com esses pensamentos, você tem que usar argumentos contra você mesmo. Vem um pensamento, eu não vou conseguir. Aí você conscientemente fala, eu vou conseguir sim, eu vou conseguir. E aí você começa a dar argumentos para si mesmo. Rafael, lembra daquela vez que Deus fez isso? Lembra daquela vez que aconteceu aquilo e Deus te livrou? Lembra daquela vez? Você vai criando argumentos para você mesmo. E aí vai mudando a conversa interna. Obrigado, Jackson. Valeu. Você vai mudando a conversa interna, cara. No coach, na área de psicologia, isso se chama autossugestão. O que é autossugestão? Diga o fraco, eu sou forte. É você acordar todo dia e falar para você mesmo, numa área da sua vida que você acha que está sendo ruim, e falar, eu vou melhorar, eu vou conseguir, eu vou mudar. Isso é bíblico, isso é bíblico. Isso é bíblico. É você virar para você e falar, não, eu vou conseguir. Deus falou comigo. Deus disse que vai dar certo. Deus disse que está comigo. Deus disse que vai abrir a porta. Deus disse que vai sustentar. E você acreditar nisso e transformar sua conversa interna, cara. Davi estava usando o poder da argumentação. Davi estava usando a capacidade de argumentar para se dizer inocente diante de Deus. Não era diante de um juiz, não. Não era diante de um professor de matemática que ia dar zero. Não era diante de um policial que estava fazendo uma vistoria ali. Não era qualquer pessoa. Ele estava tentando se livrar de uma ira de Deus. Este salmo não sabemos quando ele escreveu. Não sabemos quando esse salmo foi escrito. Não sabemos se esse salmo foi escrito logo depois de uma das besteiras que Davi fez. Porque Davi fazia um monte de besteira, tá? Um monte, uma atrás da outra, inclusive. Era um cabra difícil, complicado. E outro dia eu expliquei por que ele era chamado segundo o coração de Deus, mesmo sendo assim. Dá uma olhada nas lives anteriores, na que eu falo sobre integridade. Eu não sei o dia, é só lá no meu IGTV, vai vendo as lives anteriores. Aqui tiver integridade, eu te digo por que Davi era chamado segundo o coração de Deus. Tá? Porque ele era um cara que fazia um monte de besteira. Então como é que ele era chamado segundo o coração de Deus? Dá uma olhada lá. Amanhã tem live, Jackson. Todo dia, 10 horas da noite. Todo dia. Às vezes eu mudo o horário só para dar uma mudada, assim, mas a regra é 10 horas da noite, tá bom? Mas olha só, deixa eu só terminar aqui que eu estou empolgado, que isso está bem interessante. A argumentação foi o que fez Davi conseguir se inocentar diante de Deus. A argumentação é o que vai fazer você conseguir mudar a sua mentalidade. A argumentação é o que vai fazer você se convencer das mudanças que você tem que fazer. E a partir daí, essas mudanças que você tem que fazer vão refletir nas outras pessoas. Guardem essa frase. Se você muda, tudo muda. Se você muda, tudo muda. Se você mudar a sua postura, isso vai refletir na sua esposa, no seu marido. Isso vai refletir nos seus filhos, isso vai refletir nos seus enteados, sobrinhos, netos, primos. Vai refletindo. É impossível alguém ver alguém mudado e não ser surpreendido, tocado,
ser gerada uma curiosidade. Você está entendendo? Se você muda, quem olhar vai falar, caramba, Rafael mudou, está diferente, o que está acontecendo? Isso vai começar a refletir nas pessoas. Igual uma pedrinha quando cai na lagoa e vai fazendo aquelas pequenas ondas. É impossível a pedra cair e não criar as ondas. Isso se chama contágio social. É uma linguagem também da inteligência emocional, da neurociência. Contágio social. Você muda, você decide mudar. Quem está em volta é impactado por essa mudança. Você quer mudar sua família? Mude primeiro. Você quer mudar? Mude a sua mente. Quer mudar sua mente? Use argumentos. É isso. Você tem que usar argumentos. Autossugestão. Digo fraco. Eu sou forte. Foi a orientação de Deus para um povo ganhar uma guerra. Um bando de fazendeiro, um bando de camponês que nunca lutaram nada na vida, tudo pensando tudo com enxada na mão, com foice e tendo que lutar uma batalha. O que Deus fez? Não vou dar superpoder para ninguém, não. Não vou dar raio laser nos olhos, não vou dar um poder de voar, super força, super velocidade, X-Men, Eternos, Marvel, nada disso. Eu só vou mudar a mente deles. Eu só vou mudar a argumentação na cabeça deles. Eu só vou mudar a conversa interna que eles têm, porque eles ficam assim. Imagina Deus olhando para eles e dizendo, e vendo lá, um pensando, eu sou fazendeiro, como é que eu vou lutar? O outro dizendo, rapaz, eu limpo cocô de vaca, como é que eu vou lutar? Aí o outro pensando, eu cuido de ovelha, como é que eu vou lutar? Aí o outro pensando, rapaz, eu sou fraco, como é que eu vou lutar? O que Deus fez lá de cima? Falou assim, ei, para de pensar assim. Vocês todos que são fracos, comecem a dizer, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu vou conseguir, eu sou um Sansão, eu sou um gigante, eu sou um monstro, eu sou o The Rock, eu sou o Superman, eu vou conseguir. Qual é o resultado? Vitória. Qual foi o resultado? Campeões. Você só vai ter um 2022 diferente se você mudar os argumentos que você tem na sua cabeça para si mesmo. A partir daí, as mudanças externas vão começar a acontecer. Isso mesmo, Jackson. As mudanças externas vão começar a acontecer. Só vai acontecer se você começar a mudar a sua mentalidade. E por último, não menos importante, eu falei para empreendedores, a capacidade, a necessidade, melhor dizendo, da argumentação, o poder da argumentação para empreendedores, para profissionais, para quem quer crescer na vida. Segundo lugar, para aqueles que querem ter uma mentalidade diferente, o poder da argumentação, da autoargumentação, de conversar consigo mesmo. Eu vou abrir um parênteses, tá? Não estava no roteiro, não. Mas tem outro salmo de Davi, que talvez a gente não chegue nele, porque é o Salmo 145, se eu não me engano. Não vou abrir agora não, tá? Que, inclusive, ele foi transformado em hino da harpa, tá? Que ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois um dia o louvaremos. Olha de novo aí a autossugestão. Davi declaradamente conversando com a alma dele. Se fosse um psiquiatra, diria que ele está esquizofrênico, conversando sozinho, falando sozinho. Mas eu entendo que, por uma inspiração divina, Davi teve a sabedoria, chaves de sabedoria, teve a sabedoria de argumentar com a sua alma. E por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Davi falando com o espelho, cara. Davi falando com a alma dele. Espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Tem noção disso? Tem noção do poder da argumentação? Tem noção do poder da autossugestão? Tem noção do poder do autoconhecimento? Tem noção do poder da inteligência emocional? Tem gente sofrendo à toa. Tem gente deprimindo-se à toa. Tem gente achando que perdeu antes de começar a lutar. Então, pelo amor de Deus, comece a usar o poder da argumentação. Por último, não menos importante, eu quero falar com quem quer ter uma espiritualidade saudável. As 3 frentes que eu falo aqui diariamente são
empreendedores, mentalidade e espiritualidade. Tá? Isso aqui, inclusive, não é uma pregação, tá, gente? É um bate-papo sobre sabedoria. Para quem quer ter uma espiritualidade saudável, para quem quer ter uma experiência contínua, uma experiência contínua a vida inteira de experiência com Deus, não estou falando aquela experiência momentânea da igreja. Não estou falando aquela experiência momentânea do círculo de oração. Não estou falando aquela experiência momentânea de você ter um encontro de retiro, de jovem. Não. Tudo bem, isso é legal, válido, beleza. Mas a vida cristã real, ela acontece fora desses ambientes. A vida cristã real, raiz, comprovada, a que vai ser cobrada, não é aquela ali. Aquilo ali não, aquilo ali é um momento, aquilo ali é uma celebração, aquilo ali é um encontro, aquilo ali é uma comunhão. Não é aquilo que define que você é cristão. Não é aquilo que define que você é provado e aprovado. Não é aquilo, não é vida com Deus. É uma vida cotidiana. É uma vida na escola, na faculdade, no trabalho, na família, na rua, na vizinhança e por aí vai. E como você deve ter uma espiritualidade saudável? Como é que você consegue ter uma espiritualidade saudável a partir do ponto de vista de que a sua vida cristã acontece fora da igreja? Como eu posso dizer que eu tenho uma espiritualidade saudável? Como eu posso dizer que eu tenho uma espiritualidade saudável fora da igreja? Sabe como? Com a argumentação. Você não mostra que é crente porque anda com a Bíblia na mão, querido. Você não mostra que é crente porque anda com a camisa dizendo Jesus alive, is alive, blá, 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 blá. Você não mostra que é cristão, que é espiritual, com um coque na cabeça. Não é isso que diz que você é cristão. Não é o tamanho da sua saia, não é o tamanho da sua roupa que diz que você é cristão. Não é isso. Não. O que diz que você é cristão são os argumentos. E principalmente os argumentos que não têm uma palavra. Os argumentos que mais gritam, dizendo que você tem uma espiritualidade saudável, é aquele argumento sem uma palavra. É o argumento da sua vida. É o argumento que Paulo disse: não deveis coisa nenhuma a ninguém, a não ser o amor. E guarda essa, querido, que essa é boa. Amar é verbo. E verbo é ação. E ação são atitudes. Amar é verbo. Se você diz que ama e não age, você não ama. Se você diz que ama e não tem atitudes de amor, você não ama. E se você não ama, você não é cristão. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama o seu irmão, aquele que diz que ama, que não ama, que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Então, amar é verbo. Verbo é ação e ação são atitudes. Se você diz que ama, mas não tem atitudes, você não tem uma espiritualidade saudável. Você tem uma espiritualidade fake. Fake news. Fake news. Fake spirituals. Você tem uma espiritualidade falsa. Você tem uma espiritualidade que só se manifesta quando está junto com a patota na igreja. Uma espiritualidade que só se manifesta quando as irmãs do círculo aparecem, você ora junto, pede perdão pelos pecados, para ninguém revelar um pecado oculto teu, e aí você ali demonstra uma espiritualidade. E é exatamente o que acontece fora da igreja que você vai ser cobrado. É exatamente o que acontece no dia a dia, no seu cotidiano, que Jesus vai, naquele dia, perguntar: e aí? E aí, como é que foi? Lá na vizinhança. Aí você vai falar: e aí, como é que foi na faculdade? Como é que foi no seu dia a dia, na sua vida inteira? Não, Senhor, mas eu profetizei. Eu expulsei demônios. Eu preguei, eu cantei. Ele vai falar: cara, desculpa, mas eu não te conheço.
Eu não te conheço, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. A espiritualidade saudável se manifesta através do maior argumento. E o maior argumento é o amor. Uma espiritualidade saudável só se manifesta de verdade dessa forma. Com o argumento do amor. É a prova indiscutível. É o argumento irrefutável. É o argumento que não precisa de provas. Amar é o maior argumento. A chave de hoje é argumento. Salmo 26. Davi argumentando com Deus sobre a sua inocência. Se você não souber argumentar, você não tem como ser um empreendedor. Se você não souber argumentar com a sua mente, você vai viver tendo os mesmos resultados, a mesma vida, o mesmo ano, a mesma história. Se você não souber argumentar o argumento do amor, você não tem uma espiritualidade saudável, você tem uma espiritualidade mentirosa. É isso que eu quero deixar para vocês hoje, essa chave, a chave do argumento, que ela possa te ajudar ainda em 2021 e que ela possa te catapultar, te projetar para grandes voos em 2022. Tá bom? Deus te abençoe. Uma boa noite, um bom fim de sexta-feira, um sábado extraordinário para você. E amanhã a gente está aqui de novo, provavelmente às 10 horas. Se mudar, fica ligado aí que uma hora pipoca no seu Instagram te chamando para mais uma live, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus.